A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito da armazenagem do milho. Eu vou conversar com um especialista, com o Paulo Vitor Guimarães Gonçalves, que é especialista em controle de pragas de grãos armazenados e sementes, expurgo e também controle de pragas urbanas. Já falei com o Paulo Vitor várias vezes remotamente, mas agora presencialmente. Como é que você está? Bem demais, graças a Deus. Tudo bem? Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre muito bom poder estar aqui conversando e divulgando um pouquinho do que a gente aprendeu nessa trajetória até aqui. Você tem viajado muito? Rapaz, graças a Deus. Nas feiras? Todo mês, pelo menos, tem uma feira, tem uma viagem, tem um treinamento em algum lugar, em algum estado. Tenho viajado bastante. Paulo Vitor, vocês... Quando eu falo vocês, você, o Wagner, já tem alguns anos na estrada aí, começou com a Ecopest Brasil e depois veio a Grão Top. Perfeito. Cara, mas vocês tomaram uma proporção muito grande, vocês têm vários estados, no país inteiro hoje, né? Praticamente. Divino, graças a Deus. Nós começamos com um projeto lá atrás, pequeno, de controle de pragas urbanas. Isso. Um negócio que se deu muito bem por quase 10 anos. Nesses 10 aí eu participei de 6 anos desses 10. Mas foi quando realmente a gente entrou no mercado agro, da agricultura, do expurgo, do controle de pragas de grãos. Foi que o negócio tomou uma proporção muito grande. E de lá para cá o negócio só tem aumentado. Hoje com a Grão Top a gente praticamente já vendeu para todos os estados brasileiros. Cara, eu fico muito feliz de ver. E você é um grande entendedor da área, né? Opa, hoje nós vamos falar sobre boas práticas de expurgo que reduzem riscos de contaminação no milho. Aí. Antes de começar o expurgo, o que tem que se preocupar? Quais são os cuidados que o produtor deve ter em termos de limpeza e de preparo do armazém? Bom, existe todo um preparo que é feito não só para o expurgo. A gente precisa saber que quando o grão chega, aí a gente nem está falando só de milho, todo tipo de grão, né? Esse grão ele precisa ser limpo, seco e bem conservado, ventilado, a gente chama de aerado, né? Desde o início do seu armazenamento, né? Então, isso vai ser bom para o expurgo? Sim, mas isso vai ser bom para toda a armazenagem, mas principalmente, a palavra-chave é conservação. Quando a gente armazena um grão, nós não conseguimos melhorá-lo, né? O que a gente consegue é conservar a qualidade que foi colhido, né? Então, uma boa secagem, uma boa limpeza, uma boa aeração desse grão armazenado, esses são princípios assim, fundamentais para a boa armazenagem. E também para o expurgo. Bom, baseado no que você falou aí, como é que o produtor rural vai saber se o milho está no ponto certo de umidade para ser armazenado e também para fazer o expurgo? Perfeitamente, vamos lá. Existem, né, os pontos de umidade para colheita. A soja tem um problema grave com isso, porque quando ela está no ponto de colheita, é um tempo normalmente para nós aqui muito chuvoso. Chove, né? E é uma correria total que parou de chover, tem que colher, porque perde-se muita qualidade falando em soja. Quando a gente fala em milho, já não tem essa pressa, porque a gente está ali numa entre-safra, é bem mais tranquilo. Normalmente o produtor espera esse milho secar lá no pé. E aí ele é colhido, né, com uma baixa já umidade, não é necessário, por exemplo, uma secagem dentro da unidade armazenadora. Ele já vem seco lá da colheita, né, lá da lavoura. Mas só para a gente entender, Divino, cada grão tem o seu ponto ideal de umidade ou de secagem para armazenagem, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso para falar uma porcentagem ideal. Certo. Quando a gente fala em milho, a gente armazena com 12, 13% de umidade. É o ideal para fazer. E como que o produtor vai saber? Aí sim, na armazenagem é comum, tem lá-se um medidor de umidade, é ali que ele descobre se está no ponto da armazenagem. E claro, aí o secador passa pelo secador para fazer a secagem. Mas o milho
especialmente, normalmente seca lá no pé, ele já leva ali na unidade, faz aquela primeira medição da umidade. A umidade está boa, está adequada, pode limpá-lo e passar direto para dentro de um silo, de um graneleiro. Para aquele nosso ouvinte, espectador que não sabe o que é expurgo, Show. explica direitinho o que é. Vamos lá. A palavra em si, expurgo, ela vem de eliminação de algum tipo de prejuízo daquele material. Ela é uma palavra muito abrangente, ela é utilizada principalmente na medicina, né? Utensílios, por exemplo, de cirurgias, né? Existe uma sala num hospital, por exemplo, que os materiais são expurgados, né? E o que a gente quer com isso? É eliminar tudo que for prejudicial àquele material ali, né? Quando a gente traz isso para o grão armazenado, é eliminar exatamente as pragas, né? Principalmente as pragas desses grãos armazenados. O expurgo hoje do grão armazenado, por exemplo, ele não vai matar nenhum tipo de micro-organismo, fungo, vírus e bactérias, tá, Divino? Mas nós conseguimos sim eliminar 100% das pragas dos grãos armazenados, os conhecidos carunchos, né? Essa praga, ela já vem, ela aparece depois que está armazenada. De onde ela surge? Bom, aí entra um pouquinho na parte de biologia, que é o seguinte. Nós temos pragas primárias, pragas secundárias. As pragas primárias, elas que têm a capacidade de perfurar um grão de milho, por exemplo, e comê-lo e botar lá dentro, essa é uma praga que já vem da lavoura. Ela é comum, vem da lavoura. Só que nós temos um outro tipo de praga, que é a praga secundária. Essa praga não. Essa praga, ela precisa, já que o grão esteja quebrado, já furado, aquele resíduo, um pozinho do milho ali, por exemplo, ela precisa disso para poder se proliferar. Então, sim, já começa vindo da lavoura, tá? Mas nós temos uma outra praga que a gente tem que se preocupar muito, que daí é um pouquinho a questão de limpeza da unidade armazenadora, uma boa pulverização, uma boa profilaxia, que é uma boa limpeza junto com a pulverização dessa estrutura para eliminar esse tipo de praga, desse tipo de inseto secundário, né? Então, quando o produtor, por exemplo, tem um problema de praga secundária, a gente precisa cuidar, porque não é só o grão que está vindo da lavoura. Está tendo algum problema ali na unidade que essa praga está se proliferando ali. Existe um momento ideal para se decidir que é a hora de fazer o expurgo? Olha, Divino, e a Ecopest, a Grão-Top, nós temos uma premissa, tá? E essa premissa, ela vai de viabilidade. Falando de custo mesmo, né? Porque quando a gente fala de que hora boa para fazer o expurgo, cara, a hora boa é colher ou já expurga. Porque daí você elimina essas pragas primárias que já vêm, tá? Mas a gente precisa também, principalmente em tempos, né, tempos difíceis aí, onde o produtor tem tido, no campo você vê que o dinheiro está apertado, que está tudo indo para a ponta do lápis, a gente precisa muito pensar nisso. Então, qual que é a hora melhor de fazer o expurgo? Aí a gente precisa avaliar. E tem uma balancinha aí que a gente precisa avaliar entre o grão que está sendo perdido, que o inseto está comendo, e o tempo de armazenagem. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu vou armazenar, o preço tá bom e eu vou vender logo. Certo. Poxa vida, eu expurgo? Eu não expurgaria. Eu mandaria esse grão, venderia esse grão mais rapidamente. E, se necessário for, em algum momento, a gente para esse embarque ali e faz o expurgo só do que restou. Essa é a melhor viabilidade. É uma tática. É uma tática. Certo. Exato. Agora, quando, por exemplo, não, esse grão vai ficar armazenado por muito tempo. Aí vale um monitoramento do próprio pessoal da unidade, vai lá, inspeciona, tira algumas amostras, faz lá essa inspeção, já tô tendo praga. Opa, já acendeu um alerta. Dá para fazer um paliativo, um fumacê, uma termonebulização ali, mas quando um ponto já está com um excedente de pragas, aí já vale fazer o expurgo exatamente para zerar essas pragas, para que você consiga alongar esse armazenamento sem pragas. Então, o que eu estou dizendo? Por exemplo, se o cara vai armazenar milho por 6 meses, é bom ele pensar sim num expurgo ali em novembro, por exemplo, meio até preventivo. Por quê? Para ele conseguir chegar ali em dezembro, janeiro, conseguir embarcar o grão. Tá. No geral, o produtor que estoca o seu milho, ele, logicamente, que se ele está estocando é porque ele
pode esperar um momento do preço estar melhor, né? Quanto tempo, em média, esse milho fica estocado? Bom, você acabou de falar aí no começo da nossa entrevista aqui que a gente tem um déficit de armazenagem, né? E esse déficit de armazenagem, ele entra bem no que você me perguntou. O que acontece? O normal é armazenar até a próxima safra, porque não tem lugar, não tem espaço para eu ficar guardando esse milho, por exemplo, muito mais. Então, o que normalmente acontece? Respondendo a sua pergunta ao pé da letra, espera até melhorar o preço. Certo. Obviamente, né? Até o preço chegar no patamar onde o produtor acredita que vai ser um bom momento para ele vender. Ponto, tá aí. Mas acontece de você chegar ali na safra de soja e ainda tá com muito milho armazenado. Aí não tem o que fazer. E o preço não tá aquela maravilha. Então o que a turma faz? Tira ali o que dá para poder armazenar um pouco de soja, às vezes vende direto para uma cooperativa, para uma trade também essa soja. Então tem que ter uma jogada ali para exatamente voltar para aquela viabilidade do negócio. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Voltando a falar do expurgo, que tipo de produto que é utilizado para fazer esse expurgo? Tem mais de um produto? Tem. Na verdade, tem alguns produtos utilizados, mas assim, o produto principal que no âmbito Brasil se mais usa é o fosfeto de alumínio, o que a gente chama de fosfina. O fosfeto de alumínio, só para você entender, é uma pastilha que vem numa lata metalizada, totalmente lacrada, tá? Ele vem numa pastilha de 0,6 gramas, de 3 gramas, que em contato com o hidrogênio do ar, existe uma reação e ele libera o pH3, que é o gás fosfina. É esse gás que vai eliminar os insetos. Tá? Existem outros, existem brometo de metila, existe um quarentenário também que a gente usa para exportação, tá? Mas quando a gente fala do expurgo, do armazém, do silo, fosfina, fosfeto de alumínio. Vamos voltar nesse gás aí, como é que é o nome dele? Fosfina? Fosfina. Fosfina, né? Como garantir que ele não vai escapar e que esse processo vai ser eficiente? Poxa vida. Pergunta de $1 milhão. Divino. Bom, a armazenagem do Brasil hoje, ela é basicamente em silos metálicos. Sim. Né? E quando a gente fala no silo metálico, a gente tem um problema. 99,9% dos silos metálicos não são totalmente herméticos. Certo. Tá? Então você me perguntou, como que a gente garante? Infelizmente, não tem essa garantia, tá? Existem até alguns procedimentos que a gente descobre o tamanho desses vazamentos, tá? Mas não existe. O que existe existe um conhecimento intrínseco, que a gente sabe uma quantidade, né, que a gente aplica do produto ali, que vai, de fato, eliminar esses insetos, que a gente sabe que vai vazar em pequenas quantidades, em algum momento, em algum local desse silo, que seja na base de concreto, de alvenaria, ou no próprio, nos parafusos do silo, tá? Mas garantir somente em silos de alvenaria, tá? Silos realmente herméticos, é onde a gente consegue. Os graneleiros, quando não tem muita rachadura, apesar que hoje em dia está se fazendo muito graneleiro pré-moldado, né? Uhum. E os pré-moldados também, eles pecam bastante aí em hermeticidade, acaba vazando também. Mas os graneleiros mais antigos, que não eram de pré-moldados, eles têm uma boa construção, onde a gente consegue uma boa hermeticidade desse grão. Tem algum teste que o produtor pode fazer para saber se esse silo está bem vedado ou não? Tem, muito simples. O produtor vai ligar o motor de aeração dele,
tá? Só para a turma entender, né? Tem todo silo tem um motor, um graneleiro, tem um motor que ventila o grão lá dentro, certo? Liga-se esse motor, pega-se uma bomba costal dessas de pulverização, coloca água e detergente. E vai ali pulverizando em volta desse silo, por exemplo, que daí sai borbolinha. Sabe o teste que a gente faz quando vai trocar o gás de casa? Sei. Mesmo teste. Você usa um detergente ali e ali você descobre aonde tem possíveis vazamentos. Isso é muito legal. Você consegue fazer uma vedação ali, por exemplo, com silicone, com um tipo de poliurometano, que é aquele PU, né? PU 40, né? Faz algum tipo de vedação ali que ajuda demais. Mas, por exemplo, a gente não consegue fazer isso em toda a altitude de um silo, né? Então, assim, ele não é 100%, mas na base do silo, principalmente na base, onde vai ali as placas metálicas, existe essa chance de vazamento. E ali a gente pode fazer um bom trabalho para essa vedação. Por que é importante controlar a temperatura e essa ventilação, fazer essa aeração aí durante e depois do expurgo? Bom, o controle da temperatura do grão, da umidade do grão, principalmente dessa ventilação que se faz no grão, não só para o expurgo, de novo, é muito importante para a conservação do grão. Certo. O grão é um ser vivo, o grão respira, né? E a gente precisa controlar essa respiração. E acontece, por exemplo, a gente armazenar um grão com uma boa umidade. Tô nem falando da turma que armazena aí com umidades altas, que com certeza vai ter problema. Falando assim, tem gente que armazena com uma boa umidade o grão, tô falando ali de 12, 13, 14%, e ainda assim, na respiração desse grão, pode ter ali pontos de alta temperatura. Essa respiração do grão libera calor, como a nossa, né? É um grão, é um ser vivo, libera calor e pode ter pontos quentes ali. Então essa aeração, essa ventilação serve exatamente para isso, para manter esse grão numa temperatura adequada. A umidade a gente não tem muito o que fazer, na verdade é armazenar ele o mais seco possível, desde que não se perca muito peso, porque o grão é peso também, a gente vende ele por tonelada. Então, quando a gente fala em armazenar de 12% a 13%, por exemplo, nós estamos falando de uma umidade ideal para se armazenar, para também não se ter o máximo de perda de peso do grão, porque esses 12%, 13% é água, esse grão vai continuar respirando, ele ainda vai perder um pouquinho de umidade ali nesse armazenamento, e isso a gente não quer, a gente quer manter esse peso, né, do grão. Então, é isso, não é secar ao máximo, mas todo grão tem o seu ponto ideal de umidade para se armazenar. Feito o processo do expurgo, quanto tempo esse grão tem que ficar fechadinho lá? Legal essa pergunta também, que é o seguinte, vamos lá. A experiência já de 16 anos nessa área mostra pra gente que depois que a gente tira a lona do expurgo, só pra turma entender, eu vou lá com uma lona apropriada, própria para expurgo, não essa lona preta, não é a lona que a gente compra aí nas ferragistas, tá? Eu vou com uma lona apropriada, própria para expurgo, faço a cobertura superficial da massa de grãos para que esse gás que eu vou aplicar ali não vaze, né? Então eu também faço parte dessa hermetização dessa armazenagem, né? E ali no histórico nós sabemos que depois de 10 dias, por exemplo, o orientado, só para a turma entender, que num silo, num graneleiro, a gente deixa 10 dias a lona ali para esse gás se liberar, matar todos os insetos e se degradar. Então, quando a gente tira a lona com 10 dias, o normal é não ter mais gás. Quando tem, é muito pouco. E quando a gente tira a lona, esse gás se esvai em alguns minutos, tá? Então, beleza. Sabemos que 10 dias o produto se degrada, né, durante esses 10 dias, e tem uma baixa quantidade ali na hora de tirar a lona, que normalmente tirou a lona, se esvai no ar e acaba a degradação ali. Mas, em bula, a bula do produto, da fosfina, exige mais 4 dias de carência depois que a gente finaliza o expurgo. Então, de novo, existe uma legislação que exige 4 dias de carência. Tecnicamente, nós sabemos que 10 dias tirando a lona não se tem mais essa possibilidade de intoxicação ou um vestígio tóxico
depois dessa tirada de lona. Tá. Só para esclarecer para quem está nos ouvindo agora, eu acho que a gente tem uma responsabilidade social muito importante. Importantíssimo. Aqui a gente fala para o produtor rural, mas nós falamos também para a sociedade de uma forma geral. Perfeito. Às vezes a pessoa está nos ouvindo agora e fala assim, mas será que não vai ficar uma toxicidade ali, nesse milho? Ele vai poder ser consumido tanto por pessoas quanto por animais, depois que faz esse expurgo, esperou esse prazo aí. Então, vamos deixar bem esclarecido. Vamos. Esse milho vai poder ser consumido com tranquilidade depois, tanto por seres humanos, seja em que formato for, quanto por animais? Perfeito, Divino. Sim. Com extrema confiança, nesses 16 anos, com estudo. Sim. A fosfina, embora seja um produto extremamente tóxico, né? Ele é um produto gás que se degrada e se acaba. Diferente de inseticidas líquidos que a gente tem no mercado, que a gente sabe que tem uma cadeia de residual, né? Os líquidos deixam residual. E mesmo que não sejam residuais tóxicos depois de um tempo de carência, onde o mapa trabalha em cima disso, e onde o mapa libera, por exemplo, um produto líquido, precisa aguardar a carência de 40 dias, né? Depois de pulverizado para ser consumido. Né? MAPA é o Ministério da Agricultura e Pecuária. Perfeitamente. O MAPA fez um estudo dos produtos líquidos, né? E descobriu que depois de 45 dias esse produto pode ser consumido, beneficiado nas fábricas e seguir em diante no seu processo. A fosfina, ela tem digamos, essa vantagem. Ela consegue andar por meio entre os grãos, eliminar os insetos e se degradar completamente por ser um gás. Então, depois do expurgo feito, o resíduo que sobra dessa reação química que eu falei anteriormente é hidróxido de alumínio, que por exemplo, é o produto que você vai na farmácia e compra para dor de barriga. Tá? Numa proporção ínfima, falando de toneladas de grãos armazenados. Então, assim, é muito seguro, muito seguro. Feito o expurgo, tem um prazo de validade para que os bichinhos voltem a circular ali, no meio daquele grão? Outra pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Não. Nós, terceirizados, nós, empresa que prestamos o serviço, a gente é muito claro com o cliente a respeito disso. Eu acabei de dizer que a fosfina se degrada, acaba e não deixa residual. Então, eu preciso fazer o produtor entender que quando eu tiro essa lona, esse grão já está totalmente suscetível a uma nova infestação. Certo? E tem vários braços também que fazem um expurgo dar ou não certo. Eu acabei de falar anteriormente. Por exemplo, o produtor armazenou com muita umidade. Ele armazenou com muita impureza. A fosfina, o gás, não vai andar perfeitamente entre esses grãos. E aonde um grão condensado, por exemplo, a fosfina não vai penetrar dentro dele. Ali eu já não consigo matar o inseto, o ovo, a larva, a pulpa, né? Então, assim, um milho bem tratado, um grão bem limpo, né? A gente consegue fazer um expurgo 100%, mas eu tirei a lona, esse grão fica suscetível a uma nova infestação. Claro que ele vai se infestar imediatamente e em grandes proporções? Não. O expurgo bem realizado, no grão bem limpo e com uma boa temperatura, né? Esse grão provavelmente será infestado de novo em algum momento, mas ali a gente ganha de novo 1, 2, 3 meses ali de tranquilidade falando em quantidade, em estatística, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um silo do lado desse que eu fiz o expurgo, aonde eu não fiz o expurgo, muito provavelmente o seu silo feito o expurgo vai se contaminar mais rapidamente. Semanas, né? Agora, por exemplo, eu fiz o expurgo em toda a unidade. Você tinha lá 2, 3 silos de milho. Eu fiz o expurgo em 3 silos de milho. O grão tá bom, o resultado foi bom do expurgo. Muito provavelmente você não vai ter problema ali por 2 ou 3 meses. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro.
Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Você falou que nem todo mundo faz o dever de casa bem feitinho. Então tem gente que coloca lá na umidade que não é a mais apropriada e tal. Quais são os principais erros que você vê o pessoal cometer no expurgo feito dentro da fazenda? Aí a sua pergunta me remete a duas respostas. Vamos lá. Os principais erros na armazenagem do grão são armazenar com muita impureza, armazenar com umidade inadequada, ou seja, maior do que a devida, Certo. tá? E não fazer a aeração desse grão direito. A aeração, só para a turma entender, hoje em dia é muito fácil, o motor de aeração está lá, existem cabos de termometria dentro desses grãos que medem a temperatura. A partir do momento que a temperatura desse grão chega numa temperatura determinada pela termometria, o motor de aeração liga automaticamente e esse grão é ventilado exatamente para baixar essa temperatura. Certo. Então, perfeito. Quando isso não é feito de forma automática, ou quando o cara vai lá, sei lá, quer economizar energia. Não vou fazer aeração agora não, vou fazer amanhã, posterga a aeração, essa ventilação. Tudo isso faz com que esse grão possa condensar, essa impureza, esse grão úmido se condensa, e isso é um problema para o expurgo depois. Porque aonde eu tenho um grão condensado, que suou, que liberou umidade, e essa umidade acabou afetando esse grão ali, virou uma pedra mesmo, virou um condensado de milho ali dentro do silo, esse expurgo já não consegue mais, por exemplo, eliminar o inseto que talvez esteja ali, ou o ovo, a larva, a pulpa, né? Então é isso, essa falta de cuidado na armazenagem, na conservação, atrapalha o expurgo. Lá atrás você mesmo falou da dificuldade que o produtor hoje tem, questão de dinheiro, né? Tá tudo muito caro, ele está economizando, está segurando, fazendo contas, né? Isso. De tudo. O custo desse expurgo compensa ele fazer? Demais. Demais. Vamos lá. A gente falou da viabilidade, né? E eu foco muito, o nosso trabalho da Ecopest na Agrontop foca muito nisso. Ou seja, não é só ir lá e convencer o produtor a fazer o expurgo preventivo com o silo cheio e tal. Porque, obviamente, é onde a gente tem uma maior margem, né? Quanto maior o volume, maior a quantidade de inseticida, maior o trabalho, maior o valor, né? Mais caro, vamos falar assim, né? Bem claro. Só porque a data, a hora boa de expurgar, ela tem que ser definida, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, o produtor precisa procurar a gente exatamente para saber, Paulo, qual que é a minha melhor hora de expurgar? Aí nós vamos pesquisar. Já tem grão vendido? Você já tem milho? Já tem contrato para entregar? Não tem? Você vai esperar o mercado? A gente faz uma análise mediana do mercado, que, né, a gente não tem 100% de certeza de nada. Então a gente talvez posterga um expurgo, por exemplo, de setembro para outubro, de setembro para novembro, né? Por quê? Para talvez não precisar fazer o silo cheio. Faz o silo pela metade, seria o metade do custo, né? Então, isso tem que ser analisado, tá? Mas vale a pena? Com certeza. Vou ficar com esse grão armazenado muito tempo. Vamos expurgar logo. É melhor expurgar logo. Por quê? Porque a gente elimina esses insetos. Esses insetos não vão consumir o seu grão, não vão roubar o peso do seu grão, porque só isso já é um ponto muito importante. A gente acha que é nada, né? Mas num ponto de muita infestação, chega-se a perder 10% daquele peso, aonde tem uma infestação muito alta, né? Imagina só você perder 10% do peso de um silo inteiro porque não cuidou da praga a tempo, né? Isso pode ser maior, caso realmente a pessoa não cuide e deixe lá pro caruncho comer, né? Então vale muito a pena. A questão é determinar de fato o melhor momento. É ali que a gente vai economizar nesse expurgo. Uma coisa que eu gosto, toda vez que eu converso, que você sabe o que é, você não está preocupado só em ganhar o dinheiro do produtor.
Perfeito. Você quer... É interessante, todas as vezes que eu te entrevisto, eu observo isso. Você está preocupado em fazer uma boa prestação de serviço para que ele tenha resultado, consequentemente, vocês vão ganhar dinheiro. É por isso que vocês estão crescendo. Por isso que vocês estão no Brasil inteiro, como eu disse lá no início. E, Divino, não é não ganhar o dinheiro. A gente sabe que a gente quer dar a mão. A gente não quer fazer uma vez só. Não é ganhar dinheiro a qualquer custo, né? E não é fazer uma vez só. Não adianta eu ganhar dinheiro uma vez só um ano. Né? Vamos fazer aqui. Todo mundo fala, né? A gente sente fome todo dia. É verdade. O que eu quero? Eu quero fazer esse ano que vem, mão junto, mão dada de novo, vamos fazer de novo, vamos ver o melhor caminho. Em outras entrevistas, hoje nós estamos falando especialmente de expurgo, mas existem outros tratamentos, tratamento líquido na fita, tratamento preventivo, termonebulização. Existem outros assuntos que a gente precisa aproveitar aqui num outro momento. Mas assim, de fato, procurar a gente, vamos estudar junto, vamos dar as mãos, vamos ver qual que é o melhor caminho. A gente sabe que fazendo isso, a gente vai longe. Eu vou aproveitar que você deu a deixa e veio para essa entrevista e já vou te deixar agendado para vir de novo. Maravilha, né? Vamos para a gente mais. Continuar, porque eu acho que é tão importante trazer essas informações. Obrigado, viu? O que é isso? Sempre é disposto. Quero muito poder voltar e a gente falar de outros assuntos, porque realmente essa área de armazenagem não tem tanta gente, ela não é tão difundida, o pessoal fala pouco e acaba que é o seguinte, o produtor hoje ele foca muito na lavoura, né? Na produtividade, em cada centavo ali e tal, e às vezes peca na hora de armazenar. Né? Perde muito dinheiro na hora de armazenar, nessa conservação do grão. Então a gente precisa realmente difundir esse conhecimento ao máximo para a gente poder melhorar aí, não só a produtividade, mas a viabilidade e as margens no final do negócio. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado, Divino. Um abração. Sempre estou por aqui. Abraço. É isso aí. Conversei com o Paulo Vitor Guimarães Gonçalves, especialista em controle de pragas de grãos armazenados e sementes, expurgo e controle de pragas urbanas também. E nós falamos sobre boas práticas de expurgo que reduzem os riscos de contaminação do milho. E nós sabemos que você, produtor rural, preocupa muito, como o Paulo Vitor disse, no plantio, no cuidado para obter a máxima produtividade. Tem que ter o cuidado também na hora que guarda esse grão. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.